Abriram-se as pedras. Abriu-se o sepulcro e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muito. E o centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que lhe haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Dai graças a Deus por poder sentar. E pode aplaudir o Senhor também. Amados irmãos, eu vou ser breve na palavra do Senhor, porque logo após o pastor estará orando nessa campanha para que Deus possa te fortalecer, te dar um ânimo. Eu gostaria que a igreja prestasse bem atenção em algo. Quando Deus, na lei de Deus, se você tivesse um filho, e se seu filho não te obedecesse, ou se a mãe ou o pai levava ao ancião da igreja e falava assim: olha, esse meu filho não me obedece, ele não nos obedece. Então aquele filho seu era morto à pedrada. Eles vão matar o seu filho, para que todas aquelas pessoas que viram seu filho ser mortos passava a respeitar os seus pais e o próprio Deus. Hoje não podemos fazer nada disso. Hoje não podemos nem corrigir os nossos filhos para a lei do homem, mas para a lei de Deus fala que nós temos que ensinar ao nosso filho o caminho que tem que andar. Mais tarde, que ele não venha sair da presença de Deus, mesmo se ele vier sair da presença de Deus, ficar no mundo, ele vai ser uma das testemunhas que vai dizer: o Filho de Deus veio, já voltou e nós ficamos. Deus ficou muitos anos sem falar com o povo, por causa da rebeldia. Deus tirou o povo do Egito e falou com Moisés: fala com eles, aonde que fizeram com essa imagem aos deuses dos céus, aos deuses dos céus, ou do fundo do mar, eu destruirei todos eles, porque eu sou Deus, eu sou o único Deus para ser adorado. Deus mandou fez a serpente, as cobras que é para a serpente morder as pessoas, para matar aquelas pessoas que deixaram de vir e ouvir a palavra de Deus. E aquele povo chegou perto de Moisés e falou: Moisés, as serpentes estão nos mordendo e nos matando, o que nós vamos fazer? Moisés orou a Deus e o Senhor diz: Moisés, faz uma outra serpente e põe num lugar visível com o meu sinal, para que quando uma serpente morder eles olharem para o meu sinal, eles serem curados. Então muitos sinais o Deus fez para aquele povo. Deus fez algo tão forte que ele fez sair água, uma água cristalina e gelada para aquele povo. E o povo murmurando. Lá não tinha padaria, Deus mandava um pão do céu. E aquele povo comia o pão. Lá não tinha açougue, Deus mandava carne para aquele povo. E o povo murmurando. Lá não tinha alfaiate para fazer roupa, não tinha loja. Deus mandava que eles fizessem uma roupa, um sapato desses, andar deles. Do jeito que eles iam crescendo, a roupa ia crescendo um pouco deles e não rasgava. À noite o frio era demais. Aonde que eles ficaram? Tinha escorpião, serpentes lá, que eram no deserto. Eles não atingiram, não mordiam deles. E eles continuavam respondendo a Deus e murmurando contra Deus. O sol escardante ao meio-dia no deserto. Eles não se queimavam, porque eles andavam na sombra das mãos de Deus. E eles murmurando. Deus prometeu a terra prometida, uma terra que manda leite e mel. E o povo murmurando. Eles viram Deus falando no monte, através de relâmpagos, trovões. Eles viram o monte pegando fogo, aquela fumaça, um monte tremendo, e Deus falando.
Moisés, a partir de hoje, tudo que você mandar fazer, nós falamos, mas manda que ele pague. E eles continuam depois murmurando. Sempre murmurando com as coisas que Deus tinha falado com eles, feito com eles. Eles passaram pelo mar vermelho. Era aquele mar muito profundo. Abriu o mar vermelho. Eles passaram. Aliás, falando em mar vermelho, tem pessoas que não acreditam não, viu? Mas que não vê esse milagre. Quando a pessoa diz para mim, talvez, pastor, como já falaram, pastor, eu não acredito que Deus abriu o mar vermelho e o povo passou em seco. Eu falei assim, também não acredito não. Mas isso não é um milagre não. Porque daqui para o futuro você acha que ele... Ah, pastor, ali não tinha mais do que 20 centímetros de água, 50 centímetros de água. Eu falei, pois aí então milagre. Aí então milagre. Se não for um mar profundo, é 50 centímetros, então lá está um milagre. Mas que milagre é esse? Como que uma água de 50 centímetros mata mais de 6.000 pessoas? Vocês me entenderam, irmãos? Como se um rio, então 50 centímetros mataram tantas pessoas. Então, aquele povo via milagre e começava a murmurar contra Deus. Deus, a partir de hoje, eu viro as costas desse povo. Mas antes disso, Deus tinha falado com Moisés, fala com o povo, com os hebreus, com todos os hebreus, para que eles façam um sinal para mim, me obedeçam mesmo nisso. Cada um vai fazer, segundo a sua família, matar um cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e passar no umbral das portas. E à meia-noite o espírito da morte vai passar. E aquele que não fizer tais coisas, esse morrerá. O filho dele mais velho morrerá. O primogênito. E é muito quando foi aquela certa hora que Deus falou, o Espírito de Deus passava, quando olhava na porta e tinha um sinal do sangue, ele passava por cima. Quando não tinha, o mais velho daquela família morria. E o povo viu aquilo acontecer, os milagres acontecendo, murmurava contra Deus. Deus falava, chega, não falo mais com este povo. E Deus ficou muitos anos sem falar com o povo. O pecado cada vez mais. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele ama tanto o homem, Ele ama tanto que Ele se fez carne. E através do teu Espírito, Ele usou o corpo de Maria para vir em forma de homem, chamado Jesus. Não fez nada, a não ser falava da salvação, curando os enfermos, libertando os oprimidos, e os povos ainda murmurando contra ele. Puxa vida, mas que povo é esse? Murmurador? Como hoje tem quantas pessoas que Jesus tirou do vício, da prostituição, do adultério. Pessoas que Deus está dando casa para morar, Deus está dando força para trabalhar para comprar sua roupa, criar sua família. Só porque não consegue comprar uma televisão de 50 polegadas, começa a murmurar contra Deus. Não consegue comprar bicicleta, começa a falar de Deus, murmurar contra Deus. Só porque não consegue, talvez, ter dinheiro aí na cidade de amanhã, começa a murmurar contra Deus. E o milagre que Ele já fez na sua vida, e o milagre que Ele já fez na minha vida, na nossa vida. Não existe milagre. Nunca existiu milagre como existiu o último milagre. Foi quando eles pegaram o Filho de Deus. Porque fala, você não é fiel em coisa nenhuma. Você está murmurando que o seu sangue caia sobre mim, sobre minha família e sobre todos nós. Ou seja, o sangue seu, Jesus, que caia sobre nós. Foi levado o Filho de Deus à cruz. Ele foi levado inocente, sem falar nada, sem feito nada, sem murmurar, sem nada. Somente sentindo dor. Porque ele veio como homem, como você que está aqui nesta noite. Ele veio como homem, sentia dor como você sente, como eu sinto. Ele veio, foi levado, carregando um madeiro de sangue em suas costas, voltando pela de carne nas suas costas. Toda vez que ele for murmurar qualquer coisa, ele chicoteava o Filho de Deus. Que o
Deus, ver o filho dele. Creio eu que Deus também deve ter pensado assim, puxa vida, Deus da fundação do mundo, esse povo não me ama coisa nenhuma, sempre andou murmurando contra mim, olha o que está fazendo com meu filho lá embaixo. Será que aqueles escribas, fariseus, os doutores da lei, conhecedor do evangelho, não leram a Sagrada Escritura para crucificar o meu próprio filho? Mas eu vou deixar acontecer para que eles lembrem que o profeta Isaías disse que ele foi levado ao matador sem falar nada. Ele foi dependurado no madeiro. Oh, canta labalaias. E Deus, olhando para o seu filho, Jesus foi, deitou o filho dele na cruz, perfurou sua grande mão direita e ele gritou, Pai, olha o que estão fazendo comigo. Chorando de dor, porque ele é homem como nós estamos. Olhou só o homem e disse, você não é filho de Deus? Colocou a outra mão e perfurou a sua mão. E ele gritou, viu aquela dor, ele deu um grito de dor, mas sabia, por amor àquele dor que ele estava sentindo, alguém ia render aos pés dele. Alguém um dia ia reconhecer que era a luz do mundo, que era a vida. Perfurou seus dois pés, um em cima do outro, levantou sem falar nada, só gemendo de dor. Nós quando cortamos um dedo, doemos muito fácil da pessoa perfurar. E ele começou, irmãos, vendo ele preso entre dois homens. Todo mundo olhando, ele disse, mulher, viu a Maria e disse, mulher, eis aqui o seu filho. E ela começou a cair lágrimas, chorar, os seus discípulos começaram a chorar. Eloi, Eloi, lama sabachthani, disse o Senhor. Deus meu, por que me desamparaste nesta hora? É porque quando ele olhou para os céus, ele, o pai dele te gosta. O pai dele não aguentou ver o sofrimento do filho dele, sem ver nada, mas ele dizendo aqui por amor a nós, por nosso amor, por isso ele fez. E ele não voltou a sua palavra atrás. É por nosso amor. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ao resgate da nossa alma. E ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, aquele povo disse, ele está clamando por ele para mim se salvar ele. Tenho sede. Colocaram vinagre. Ainda depois que ele veio, que ele fechou os seus olhos para morrer, disse, Pai, está consumado, e meu espírito entrego a ti. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, e aqueles santos que quando andavam no caminho do Pai, ressuscitaram. E aquele soldado, aqueles homens que estavam ali, disse, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Aleluia! Irmãos, eu quero dizer para a igreja uma coisa. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, aí Deus, através de Jesus, passou a ouvir as nossas orações. Porque ele não via, ele respondia. Mas quando Jesus falou, Pai, está entregue, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, em duas partes. Aí Deus pôde ver, entre aspas, na terra, e nós falamos com Deus através do seu Filho. Então, irmãos, a obediência, ela quebra a maldição. A obediência, ela quebra a maldição. E nós temos que sempre ouvir a palavra de Deus. Sempre estar na presença do Senhor. E nós temos que parar, às vezes, de murmurar algumas coisas que acontecem conosco. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus destruiu todos aqueles que murmuravam. Então, Deus, nós temos que saber o reconhecimento que Deus é conosco. Jamais Deus quer ver você sofrendo. Jamais Deus quer ver você ficar triste dentro da sua casa.